Boa noite a todos, são 8 horas e nós temos um compromisso com a turma lá de cima, por isso que a gente não pode atrasar, né? E depois, como nós estamos gravando esses encontros, a pessoa pode assistir. Lógico que não é a mesma emoção, né? Mas vai fazer o quê, né? Vamos embora. Então, é assim, nós estamos agora no segundo capítulo do livro, né? Joel Goldsmith, A Arte de Curar pelo Espírito. E esse capítulo, para quem tem o livro, está na página 31, para quem tem PDF, está na página 21. E ele começa perguntando, né? É Deus nosso servo? Essa é a pergunta que ele faz. Vamos falar um pouquinho para entender Joel Goldsmith. Ele é uma das pessoas que tiveram a graça, né, de receber essa intuição. Muitos têm conforme a vida vai indo, né, vai despertando a intuição em vários homens, e Joel Goldsmith foi contemplado com essa possibilidade. E por ele não ser acadêmico, ser uma pessoa simples, né? Ele é um norte-americano e um comerciante. Ele usou uma linguagem muito tranquila, muito fácil de se entender o que é um curador. Então, esse curador, do que ele fala, ao longo desses últimos 5.000 anos, né, vários curadores surgiram para ajudar a humanidade. E eu estou falando aqui desde Moisés, eu estou falando aqui de Chico Xavier, eu estou falando aqui de Buda, estou falando aqui de Jesus, né? Estou falando aqui de Paulo, todos eles, ao longo do tempo, na hora certa, no momento certo, tiveram a possibilidade de ter essa intuição, de ser imantados com essa intuição da cura. Mal compreendido por muita gente, né? Porque, como o Joel Goldsmith diz aqui na sua pergunta, é Deus nosso servo? Porque sempre nós ficamos pedindo para Deus para que resolva os nossos problemas. E Deus não vai resolver porque o problema não é dele, o problema é nosso, né? E nós já viemos também com essa energia cósmica. Lembra no capítulo anterior? Nós falamos dessa energia vital. Nós já viemos abastecidos com isso. E nós viemos com o nosso plano de voo já pré-estabelecido. Então, o que o Joel Goldsmith ele coloca aqui é exatamente isso. Não tem como mudar isso. Não tem como você ficar pedindo para Deus alterar o seu plano de voo, porque ele já está estabelecido. E você tem que passar pelo que tem que passar. Mas tem duas maneiras de você passar, né? Uma, usufruindo desse benefício, e a outra, perdendo as suas energias. Então, o que o Joel Goldsmith está colocando aqui? Que ninguém pede a Deus para que de manhã faça nascer o sol, à noite, ou se tem o pôr do sol. Ninguém pede. Por que ninguém pede? Porque já é previsto que o sol ele vai nascer, à noite ela vai surgir. Ele dá um exemplo muito interessante aqui os abacaxis, né? Os abacaxis vão nascer no pé do abacaxi e as rosas vão nascer nas roseiras. Nada vai ser diferente disso. E isso também somos nós. Por mais que ficamos aí procurando uma solução para os pseudos problemas que achamos que temos, eles não vão mudar. Ele vai mudar a forma de nós olharmos para ele. Por isso que ele coloca aqui, né? Em resumo, parece que os homens reconhecem a Deus o direito de governar o seu mundo, assim como o está governando.
Então, o homem, ele, nesses últimos 5 anos, embora muitos apareceram, muitos vieram mostrar, né, ao homem a maneira correta, a maneira mais produtiva, a maneira mais coerente, os homens continuam ainda acreditando que Deus vai fazer aquilo que eles têm que fazer. Por isso que não dá certo. Então, imagina, tem um amigo meu que é lá de Chico Xavier, e ele falava assim, olha, as psicografias que Chico ele fazia, 90% era para que as pessoas mudassem, alguma coisa mudou, mudassem a sua perspectiva sobre a vida. E Chico fez isso, mas poucos aproveitaram. Aí você tem Moisés, que apareceu, aí você tem Paulo, você tem um monte de iluminados, né? Vamos assim chamá-los, para mostrar ao homem o seu verdadeiro caminho. Mas o homem, ele sempre tateou. E aí, vem agora, pela sua simplicidade, Joel Goldsmith leva isso de uma maneira mais fácil de se compreender. Então, o que ele fala aqui? Imagina se Deus ia criar doença para que o homem tivesse a sua expansão. Não tem lógica. Então, nesse sentido, né, Joel Goldsmith pôde trazer de uma maneira mais simplificada o que o homem que tem essa condição, isso é uma condição que o homem tem para ajudar ao próximo e até curar. Olhando o que ele escreveu, é muito interessante, né? De repente, alguém chegou perto dele, começou a conversar com ele e pediu que ele rezasse para essa pessoa. Ele rezou e a pessoa se curou. Aí apareceu outra pessoa, pediu para que ele rezasse, ele rezou e a pessoa se curou. Ao ponto que um dia ele atendeu 20 pessoas no telefone, né? E não mais que 3 minutos cada uma, e todas se curaram. E assim foi a vida do Joel Goldsmith. E por que isso acontece? O que Joel Goldsmith faz? Ele simplesmente libera a energia cósmica para essas pessoas. Essas pessoas estão cosmicamente travadas pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de sentir e pela sua maneira de ver que Deus vai resolver os problemas dela. Né? Joel Goldsmith bate muito nessa tecla. E o que o Joel Goldsmith faz? Assim como todos fizeram, né? Eu coloquei Chico aqui, coloquei todos. Nós estamos aqui, o padre, quando tem a missa, ele faz a homilia. Qual a ideia dele? É que as pessoas mudem a sua maneira de ver Deus, né? Mas assim, cada um é cada um no seu tempo, cada um no seu momento, vai entender exatamente o que é estar com Deus, o que é ser Deus. E Joel Goldsmith, ele coloca uma coisa muito interessante, que a espécie de Deus seria exatamente isso, deixasse de ficar doente para que as pessoas resolvessem a sua saúde. Imagina, vai se criar doença para buscar saúde? Realmente não tem sentido, né? Mas o homem, na busca da sua comunidade, fica ainda pedindo a Deus, né, que cure os seus problemas. Então, se a gente imaginar isso, que Deus está dentro de nós, você é a semelhança, é a imagem de Deus. Se você é a imagem de Deus, a semelhança, então você é Deus. É isso que o Joel Goldsmith tenta colocar aqui. Se você é Deus, você tem o poder de se curar. Você tem o poder de curar as pessoas que estão à sua volta. Então, é uma questão de uma reflexão.
E por que isso acontece? Porque a partir do momento que você libera as energias cósmicas para atuar em você, a sua saúde, o seu bem-estar, a questão financeira, material, a questão familiar, elas começam a resolver, porque isso já está pré-estabelecido. Você vai passar pelo que você tem que passar. Tem duas maneiras, né? Ou você vai passar com a energia cósmica, energia vital, ou você vai passar com a energia hipnótica, como nós já mostramos anteriormente. Então, você entra naquele mundo hipnótico e vai tentar se curar. E a maioria das vezes a coisa ela se complica um pouco mais. Então, quando eu estudava isso há 40 anos atrás, Joel Goldsmith, o meu instrutor na época, o professor Edmundo Teixeira, a gente carinhosamente chamava ele de professor, porque ele tinha um carinho muito grande por nós, os professores têm esse carinho por os alunos, né, Lúcia? A gente tem esse amor pela a Paula também, que é da área, né? A Dai também que está aí, é um carinho assim que não tem como explicar. E ele, na época, ele falou assim para mim, você está com a síndrome da bruxa chorona. Eu falei, o quê, professor? Você está com a síndrome da bruxa chorona. Aí eu pensei e ele falou, ó, leia com calma novamente esse texto do Joel Goldsmith que você vai entender, né? O que o Joel Goldsmith pede aqui para que a gente mude a nossa perspectiva sobre Deus e passe a entender que Deus está dentro de nós e se Ele está dentro de nós, nós somos uma divindade. É questão só de nós entendermos isso. Então, como tudo foi explicado por parábolas, né, eu separei, achei a história da velha, isso aqui, como eu estava falando da outra vez, são os nossos companheiros que vêm e batem aqui na nossa orelha e falam assim, olha, lembra da história da velha chorona. Aí você leva um susto, mas como velha chorona? Aí vem todo aquele acontecimento. E isso aconteceu com o João Goldsmith, aconteceu com Moisés, aconteceu com Chico, aconteceu com Allan Kardec. Todos esses que se destacam, né, nesse mundo da cura tiveram exatamente esse momento, né, dessa vozinha silenciosa, como a gente chama. Né? E a história é assim. A Velha Chorona. Para quem quer, está no livro Reflexões 3, tá? Onde tem o Enneagrama, quem ainda tem o livro aí, é no tipo 6. Então, na página 47. Então, ele começa assim: A Velha Chorona, um conto sufir. Há muitos anos, numa aldeia distante, vivia uma velha que vendia bolinhos caseiros, na rua, e era conhecida por toda a gente como a Velha Chorona, pois ela passava o dia a se lamentar-se e a choramingar. Por causa disso, a velha acabava por perder muitos clientes que não tinham paciência para aturar as suas lamúrias. Um sábio professor, que todos os dias, a caminho do trabalho, passava junto à velha, começou a ficar intrigado com tanta choradeira e perguntou-lhe e que, a que tal se devia. E ela disse: Tenho 2 filhos. Um faz delicadas sandálias, o outro guarda-chuvas. Quando faz sol, penso que ninguém comprará os guarda-chuvas do meu filho, e ele e sua família vão passar necessidades. Quando chove, penso no meu outro filho, que faz sandálias, e ninguém vai comprá-las. Então, ele também vai ter dificuldades para sustentar a sua família. O professor sorriu e disse: Mas o que a senhora tem que fazer é mudar a sua perspectiva, ver as coisas de outra maneira. Repare quando o sol brilha, o seu filho, que faz sandálias, venderá muito, e isso é muito bom. Quando chove, o seu filho, que faz guarda-chuvas, venderá muito, e isso também é muito bom. Dizem as más línguas
que a velha chorona teve algumas dificuldades em compreender as sugestões do professor, mas ela acabou por compreender e aceitar. Desde então, a velha passa todos os dias, faça chuva ou faça sol, sorrindo e feliz. Então, na época, né, que o meu orientador ele, ele me mostrou, exatamente isso. Nós ficamos aqui, passamos a vida choramingando. Nós não entendemos que quem que tem que resolver as nossas questões somos nós mesmos. E ficamos pedindo para Deus resolver. Então, se nós estamos passando alguma desarmonia interna, né? Alguma dúvida sobre o nosso trabalho, alguma dúvida até da nossa religiosidade, é que nós não estamos olhando essas situações dentro de uma perspectiva correta. Porque nós temos que olhar dentro de nós e buscar dentro de nós a energia necessária para essas soluções. Entendendo, como ele diz aqui, o sol vai nascer, a noite vai surgir, o abacaxi vai nascer lá no pé de abacaxi, não vai nascer em outro pé. A rosa, ela vai fazer o seu perfume, né? E nós ficamos aqui pedindo para Deus que faça com que o abacaxi nasça no pé de abacaxi, ele já vai nascer, independente de você querer ou não. Então, quando a gente lê Joel Goldsmith de uma maneira simples, né, a gente entende exatamente o que ele fala. Se nós não estamos conseguindo, aspas, encontrar o caminho harmonioso para as nossas dificuldades, é que nós estamos chorando pela sandália dos filhos, em vez de olhá-las de outra forma. Então, é muito interessante isso, porque muda totalmente a nossa perspectiva. Então, hoje em dia, as nossas vidas, né, ficam totalmente truncadas. Ou nós vamos ficar pensando que os jovens de hoje têm os problemas que têm, a humanidade tem... Isso não é problema nosso. Isso é problema de Deus. Deus está aí para resolver esses problemas, seja lá de que forma for. Nós viemos aqui, cada um com seu destino, né, para viver a vida de uma forma digna, edificante, maravilhosa e com todos os benefícios que esse mundo possa dar. Se nós não estamos nesse caminho, alguma coisa está errada e a gente deve se perguntar: por quem que eu estou chorando? Né? Para que alguma coisa não está alinhada? Nós estamos bloqueando simplesmente a nossa energia vital. Essa energia vital é que vai nos dar força para que a gente viva aquilo que já está pré-estabelecido. Ninguém vai mudar o que já está pré-estabelecido. O nosso querido Demerval, ele casou com a nossa querida Dai. Nós encontramos. Se os dois fizeram uma retrospectiva de como eles se encontraram, é uma coisa, como é que posso dizer assim, é uma coisa diferente. Então, aí você pergunta assim, mas como é que nós conseguimos nos encontrar? Porque isso já estava pré-estabelecido. E vocês vão ficar juntos porque já está pré-estabelecido. O filho vem porque já está pré-estabelecido que a criança vai vir. Então, quanto mais a gente se conscientiza disso, mais a nossa energia vital atua para que tudo corra dentro de uma harmonia. Ninguém veio aqui para sofrer. Eu bato nessa tecla em todas as possibilidades que eu tenho de me manifestar. Ninguém veio aqui para sofrer. Todos nós viemos para ser felizes, alegres e ter uma vida próspera e edificante, porque nós temos que nos transformar.
para quando nós voltarmos às nossas origens, né, nós temos as possibilidades de galgar outros mundos. Por isso que nós estamos aqui. Se não fosse isso, para que nós estaríamos aqui? Então, tem uma razão de ser para nós estarmos aqui. E nossos companheiros de viagem, como a gente fala, né, eles estão aí para juntos, né, mutuamente, esse caminho seja calcado. Então, nós estamos falando da reunião passada, né? Muitas vezes a gente pensa que a família, propriamente dito, é o grupo que veio para nós caminharmos juntos. Não é. Muitas vezes a gente nasce naquela família e vamos viver a vida. Quando nós vivemos a vida, nós encontramos muitas pessoas do trabalho, no nosso lazer, no nosso dia a dia. Essas pessoas, por incrível que pareça, 99%, eles são nossos companheiros de viagem. E isso é uma coisa assim, visível, né? A gente fica muito mais leve, né, com o amigo do que com a família. E por que isso acontece? Porque a família, ela é composta, tudo bem, mas ela não é, né, o nosso grupo de viagem. Os filhos nascem, vamos falar igual os passarinhos. A hora que o filhotinho lá tem asas, o passarinho dá um pontapé nele e ele vai voar. E se vira. Por quê? Porque o passarinho não faz parte da família do pássaro. O pássaro, ele tem outro mundo, mas o passarinho está ali e ele bota o passarinho para voar. E isso que nós temos que entender, que nós também estamos voando. E se nós não prestarmos atenção na nossa rota, nós vamos ficar capengando. Vamos perder a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vinda para esse planeta, porque não entendemos que tudo depende de nós. Então, a nossa energia vital, ela é vital. Se nós começarmos a entrar no mundo hipnótico aí, como a gente fala da mídia, de tudo, do que está acontecendo, nós vamos perder as nossas energias. Isso não vai levar a nada. Então, quando o Joel Goldsmith ele coloca aqui, ele menciona até Moisés, né? Tem um trecho aqui do livro dele que ele fala, e assim continuou, até que um dentre eles se abriu a Deus, um dentre eles. Isso acontece, de repente, sem vocês perceberem, as pessoas começam a chegar perto, é muito interessante isso, começam a conversar, e você está ajudando essa pessoa com a sua energia, a pessoa a se curar, sem você perceber. Todos os curadores, eles não pensaram em ser curador. Todos os curadores se tornaram curador ao longo do tempo. Na hora certa, no momento certo, sem perceber, eles se tornaram curadores. Se vocês pegarem todo esse grupo que eu menciono, desde Allan Kardec, Chico Xavier, Buda. Buda sentava lá, na árvore, né, debaixo de uma árvore, e falava a seus discípulos. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem olhos, veja. Aquele que tem a sabedoria, chegue na conclusão. E ele ficava lá, porque esse era o destino dele. Em algum momento, ele teria esse destino. E assim nós estamos falando de Jesus. Jesus sentava nos montes e ficava fazendo a sua palestra, né? Aos seus discípulos. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Aqueles que têm olhos, vejam. Então, se nós começarmos a verificar isso, talvez um de nós aqui esteja no caminho de ser curador. Mas o curador, não o ego nosso curando, dizendo eu sou o curador, eu curo.
é o maior problema do curador, é o seu próprio ego, que aí sobe a cabeça e o cara já imagina que é Deus, né? E foge totalmente ao contexto. E como o Goldsmith, ele coloca na sua simplicidade, as pessoas vão simplesmente chegando e pedindo para serem curadas. Se vamos pegar aí o curador como Chico, né? É, o amigo dele falava nas suas psicografias, ele mudava, né? A maioria nas suas perspectivas. Ele mostrava para as pessoas: olha, em vez de você pensar que a pessoa está lá, ela está sofrendo porque ela partiu, porque isso, aquilo, tal, tal, veja que ela partiu e ela está bem, porque é uma nova etapa lá da vida dela. Por que você fica pensando que ela está sofrendo? Por que você fica pensando? Então, até Chico, né? Ele dava a entender que a pessoa tinha que entender que é outra vida, é outro mundo, outro momento que ela tem que passar, porque todo mundo tem que voltar. Ninguém veio aqui para ser eterno, graças a Deus, né? Ninguém veio aqui para ser eterno. Isso aqui é uma passagem. No mundo oriental, se faz festa quando a pessoa faz a passagem. Por quê? Porque no entendimento, aquela pessoa cumpriu a sua meta. E isso é uma realidade. Eu vivi nesse mundo oriental um bom tempo, e eles têm exatamente isso. Lógico, o sentimento, sim. Você tem todo esse contexto humano, mas eles têm essa visão, né? Que quando se parte não para ser penalizado, não para ser condenado, e nem muito menos para ser julgado. Eles partem porque cumpriram a sua missão. Então, quando alguém parte e nós nos mantemos tranquilos, nós estamos ajudando essa pessoa a partir. Essa é a realidade. Né? Se nós ficamos lá, né? Como a velha chorona aqui, né? Chorando pela morte, nós atrapalhamos a saída. Isso é real, isso já foi explicado, isso já foi provado até cientificamente, que quando a pessoa parte, nós temos que ter serenidade para que ela siga o seu caminho. E uma coisa gostosa que os orientais têm é que fica o lado bom daquela pessoa, né? Eles não guardam o lado, sei lá, que possa ter acontecido de ter criado mal-estar dessa pessoa na sua caminhada. Não, eles guardam os lados bons. Eles põem a melhor fotografia, eles põem eles fazem todo o aniversário de morte dessa pessoa, né? Eles fazem lá uma ceia, né? Para compartilhar, tudo simbólico, sim, mas tem um profundo sentimento aí, né? Que essa pessoa siga em paz na sua caminhada. Então, quando o João Goldsmith ele vem e coloca isso aqui, o que ele está dizendo? Olha, gente, vocês são Deus. O que ele fazia quando as pessoas iam procurar? Simplesmente isso, ele só mostrava que eles são Deus, e eles se curavam por si só. João Goldsmith não curou ninguém. Ninguém. Jesus não curou ninguém. Buda não curou ninguém. Foram só orientadores para que a própria pessoa se curasse, aqueles que quiseram se curar, porque tem isso, tem gente que gosta de sofrer. Está falando com a pessoa, meu mundo, fala, mas o que aconteceu? Ah, não sei, mas quando acontecer, eu já estou sofrendo né, antecipadamente para dar tempo ali. E tem gente que gosta, e por incrível que pareça. Mas é assim, essas pessoas também, elas vão ter o seu tempo, elas vão ter o seu momento.
de reflexão. É que elas não estão ainda nesse time. Então, o que o Joel Goldschmidt coloca é exatamente isso. Você pode ser feliz, sim, independente se Deus quer ou não. O principal é você querer. Você é Deus. Você sabe da sua trajetória, você sabe do seu caminho, só você sabe. Eu posso aqui ficar perguntando um monte de coisa para vocês, mas nem vocês sabem como é que vocês vão falar alguma coisa para mim que vocês também não sabem. A vida no seu dia a dia que vai mostrar. A vida no seu dia a dia é que vai orientar como a nossa programação foi feita. Eu tenho experiências aí muito interessantes, né? Um dia, quem sabe, a gente troca uma ideia, mas que quando você para, respira e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí você faz uma reflexão disso e você vê que você foi encaminhado para lá, independente se você quer ou não. Simplesmente você foi levado para lá. Você pode bater o pé, não tem problema nenhum, mas que você vai ser levado para lá. Você vai ser porque faz parte do seu destino. Imagina, então, dentro de uma comunidade, né? Se cada um resolvesse, do nada, a seguir um caminho diferente do que foi estabelecido. É uma confusão. Então, todos estão na comunidade cumprindo o seu papel que tem que cumprir nessa vida. Então, nós temos que parar, respirar, nós temos uma vida pela frente, sim, nós temos que ajudar a humanidade, sim, para que a gente cumpra o nosso destino, com paz, amor, com toda a tranquilidade que a gente tem que ter. Então, não nos foi imposto nada. Foi nos posto uma condição. Você quer ir lá? Tem certeza? Primeiro eles perguntam, você tem certeza mesmo que você quer ir lá? Então, para você ir lá, tem todo um processo para que você participe desse mundo. Imagina 9 meses você numa gestação, você escolher o pai e a mãe se sujeitarem a trazer você, e assim vai, e você simplesmente chega e fala que não quer, sabe? Então a gente precisa fazer um pouquinho mais de, de reflexão mesmo. Se nós estamos aqui, agradecemos ao universo, agradecemos a todos que participaram, mas a vida é minha e eu sou o responsável por ela. Olha, ele fala uma coisa também para a gente abrir a nossa mente, né? As nossas expectativas, que a graça de Deus é suficiente para hoje, para amanhã e para sempre. A mais alta forma de oração é este: Deus é amém. Um grande antídoto para que a gente possa utilizar é exatamente a gratidão. Quando começamos a agradecer, em vez de reclamar, nós estamos com um grande antídoto, que vai exatamente limpar todos os nossos canais, né, que a gente mostra sempre aqui, para que a energia vital ela flua de uma forma natural. Então, agradecer não é uma coisa boba. Não, agradecer é você se beneficiar da sua energia vital. Você vai limpar os canais. Isso é um antídoto, né? É que a gente fala. Então, se você quiser começar a limpar essa sua energia desarmoniosa, comece a agradecer. Agradecer ao ar que você respira, agradecer às pessoas que estão em sua volta, agradecer as opções que você tem, agradecer tudo que o universo está disponibilizando para que você tenha uma vida saudável e edificante. Volto a bater na tecla. Eu bato muito nessa tecla porque as pessoas ainda elas não confiam nelas mesmas, né? Vocês não vieram aqui, assim como eu, para sofrer.
nós viemos aqui para estarmos nesse mundo e aproveitar para crescermos e expandir as nossas energias. E assim ele continuou, até que um dentre eles se abriu a Deus em humildade e verdade. Moisés, olha, Moisés ele está falando aqui, né? E ouviu a voz silenciosa. Então, todos nós temos essa possibilidade. Se nós não tivermos essa sensibilidade de um dia entender, né, que nós somos Deus e nós estamos aqui para ajudar a todos que estão nesse planeta, nós vamos perder a possibilidade de um crescimento espiritual. Muitas vezes as pessoas falam, tem um terremoto, tem um maremoto, tem de repente, uma enchente. Você quer ajudá-los? Pense positivo. Pense no amor. Pense na gratidão, porque essa sua energia que vai ser gerada vai chegar lá, para aqueles que precisam. É impossível? Não. É assim que o universo funciona. Por que, que o universo faz um lindo pôr do sol? E todos ficam admirando o pôr do sol? Porque esse admirar é uma energia que é produzida que vai ajudar a humanidade. Então, se cada um de nós aqui fizermos esse trabalho de utilizar essa energia cósmica para nós, automaticamente nós estamos ajudando a todos, porque essa ajuda não tem escolha. Pode ser pobre, rico, necessitado, velho, jovem, criança. O próprio universo direciona essas energias para quem precisa. Agora, se nós produzirmos essa energia, além de nos ajudar, nós estamos ajudando. Esse é a verdadeira ajuda. Né? Por isso que o pessoal fala, reze para aquelas crianças, reze para aquelas pessoas. Por quê? Porque essa energia, ela é gerada para isso. Então, quando ele coloca aqui que Moisés, né, a voz silenciosa, e todos eles, eu volto a repetir aqui, o padre que está lá fazendo a sua homilia, ele também recebe a voz silenciosa dele e passa para aqueles que estão ali. E nós vamos falar aí dos gurus, nós vamos falar aí dos filósofos, nós estamos falando de Sócrates. Sócrates, naquela época, ele falou, conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. A partir do momento que você começa a se conhecer, você vê o potencial que você é. E aí a gente para o nosso orgulho que não leva a nada. Simplesmente viver nesse mundo desarmonioso. Então, veja quantos anos, mil e tantos anos, que a gente ouve essas histórias e nós ainda estamos batendo na mesma tecla, olhando para cima e pedindo para Deus, e o Deus está dentro de nós. A nossa felicidade está dentro de nós, a nossa prosperidade está dentro de nós, a nossa condição financeira está dentro de nós, o nosso trabalho está dentro de nós. E por que não fazer com que isso seja manifestado? Esse é o calo do homem nessa sua trajetória por esse planeta. Por que não acreditar em si mesmo? Já está na hora. É que o João Goldsmith fala aqui, não há necessidade de se criar mais religiões, mais filosofia, mais crenças. Já temos o suficiente. Faça o homem fazer melhor o seu trabalho nesse momento. E se todos fizerem esse trabalho, que planeta maravilhoso nós estaremos vivendo. É só questão de entender isso, né? Você sai do... Olha que coisa interessante. Você sai do domínio da lei e entra no regime da graça. O que é a lei? A lei é do homem. Você é penalizado por isso, você é penalizado por aquilo, você está dentro da lei do homem. E aí você passa para o regime da graça.
imagina que coisa maravilhosa do mundo você acordar de manhã e falar assim, então, o que vamos fazer hoje? O que vamos fazer hoje? Não o que Deus vai fazer por mim hoje. É muito diferente. Porque se eu ficar esperando Deus fazer alguma coisa para mim, nós vamos ficar esperando. Agora, se eu acordar de manhã e falar o que nós vamos fazer hoje, eu, tudo vai ser realizado harmoniosamente. E vamos ficar surpreendidos que tudo que nós pensamos em fazer, nada aconteceu. Aconteceu exatamente aquilo que estava programado. É uma experiência muito interessante, que vocês podem fazer, que vocês vão se surpreender o quanto o universo já tinha pronto para todos, e nós ficamos aqui chorando, né? A velha chorona, e o tempo passa. Eu falo, o tempo passa. Olha, gente, a única coisa certeza que eu tenho nesses 70 anos de vida aqui o tempo passa. Se você aproveitou, aproveitou. Se você não aproveitou, ainda há tempo de aproveitar. Então, aproveite essa possibilidade de vocês terem Deus dentro de vocês e Deus comandar, Deus que eu falo aqui, né? O seu Deus comandar a sua vida. Porque, volta a repetir na mesma tecla, ninguém veio aqui para passar necessidade, né? A necessidade vem por falta dessa visão, como ele fala aqui, né? Dessa perspectiva de sempre ficar acreditando que Deus vai mudar, um Deus externo, né? Vai corrigir a nossa vida. A lei, como ele fala aqui, te mantém na zona das doenças. Olha que coisa louca. A lei te mantém nas zonas das doenças, né? A graça te liberta de todo o mal. E por que a lei te mantém nessa questão da doença, na zona da doença? Porque nós ficamos acreditando naquilo que ouvimos. Não acreditamos naquilo que sentimos. Então, se acontece qualquer coisa em nossas vidas, nós já começamos a entrar em pânico. E por que está entrando em pânico? Quanta coisa maravilhosa está para acontecer se nós ficarmos serenos e pedirmos para o nosso Deus interno. Eu converso muito com eles. Já falei aqui, de vez em quando dá um arranca-rabo que vocês não têm noção. Mas eles me põem na linha, falam assim, João, é assim, cara, não adianta, não vai, se você for isso, volta, e a gente volta, porque não, já está estabelecido. E você começa a entender lá na frente o quanto foi bom voltar e prestar atenção no que eles estão falando. Eu estou aqui conversando com vocês hoje, que me puxaram a orelha. No começo do ano, veio e falou, você tem que voltar a conversar com as pessoas. Aí eu falei assim, gente, mas não dá para conversar mais, tem pandemia, tem isso, a gente vai escapando, né? Ah, não sei o quê, dificuldade e tal. Tem a internet. Falei, gente, mas como é que eu vou falar com a internet? Tudo vai dar certo. E nós estamos aqui, conversando, e nós estamos aqui trocando ideias, nós estamos aqui trocando experiências, e temos a possibilidade aqui de conversar sobre essa pessoa, esse ser, né, que teve essa voz silenciosa também, que foi Joel Goldschmidt. Então, veja que eles não deixam em paz, não. Ele fala, você veio aqui para trabalhar, você veio aqui para ajudar, e você vai ajudar. E essas nossas conversas, né, pode ter certeza que ajudam tanto aqueles que estão aqui, como a mim mesmo. Né? Eu mantenho a minha cabeça linkada no que vai acontecer. Isso é muito bom. Em vez de eu ficar pensando em besteira, em vez de eu ficar pensando nas coisas do mundo, em vez de eu ficar pedindo para Deus resolver o meu problema, quando eu estou aqui meditando sobre isso, meus problemas estão sendo resolvidos de uma forma grandiosa. É assim que tem que ser.
Então, quando nós pegamos um livro, começamos a estudar, começamos a buscar, né, esse mundo espiritual, com certeza isso está sendo direcionado para nós, para que a gente tenha uma vida próspera e edificante nessa história. E ele coloca aqui, olha, veja que ele fala assim: e a lei te mantém na zona de doenças, e a graça te liberta de todo mal. O regime da graça é saúde, harmonia, paz, prosperidade e abundância em todos os dons. Ele está dizendo isso aqui porque ele viveu isso. Ele está colocando aqui a vida dele, a experiência de vida dele. Ele não está. Isso aqui não é achismo, não é que o cara pensou que ia acontecer. Isso é a vida dele. Se ele pode viver isso, por que nós também não podemos viver? Saúde, prosperidade, harmonia, felicidade, em todos os sentidos, e isso pode se expandir para a família, isso pode se expandir naturalmente para o local de trabalho, isso pode se expandir naturalmente para todos aqueles que conosco convivem, porque é uma energia, a energia ela se expande. E ela se expande de uma forma natural, ninguém precisa se esforçar, ela vai naturalmente. Então, nesse sentido que eu falo sobre o Joel Goldsmith, há 40 anos eu conheci essa história e até hoje ainda eu fico me debatendo com a velha chorona. E assim, a gente bate ainda e a gente volta, faz a reflexão, vamos embora, olha a vida com outra perspectiva, você está perdendo a sua energia à toa, você vai ficar chorando, isso não vai te levar a nada. Olha, com todas essas vivências, essa experiência, ainda a gente escorrega. Eu, como falo, não é fácil você se conhecer a si mesmo. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já estava aí. Não, requer muita boa vontade. Paz na terra, né? Aos homens de boa vontade.